Meus queridos, paz e graça para o seu coração. É com muita alegria que nós estamos voltando com mais um vídeo com um tema bombástico. E o tema é exatamente esse que você está lendo, vendo e contemplando aí, meu querido. Santa Ceia ou Santo Petisco, parte 1. Muito bem, neste tema, meu querido, nós vamos fazer por parte, para o vídeo não ficar muito grande, para as pessoas terem facilidade de assistir o vídeo e compreender texto por texto. Hoje nós iremos fazer aqui de Lucas, vamos pegar uma passagem de Lucas. Depois, no próximo vídeo, que com certeza todos vão voltar o pensamento, vão lembrar, vão estar querendo ouvir sobre 1 aos Coríntios, nós iremos fazer no próximo vídeo. Mas aqui é o seguinte, meu querido, é isso mesmo que você está vendo aí, lendo. Santa Ceia ou Santo Petisco? Primeira coisa, na Bíblia não existe a frase Santa Ceia. Existe a frase Ceia do Senhor, que nós vamos trabalhar e entender perfeitamente no próximo vídeo. Santa Ceia foi o sistema religioso que criou a palavra Santa Ceia. E por que da pergunta Santa Ceia ou Santo Petisco? Antes de ler, vamos aqui para o racional. O que é uma ceia? Qual país, qual planeta que ceia é um pedacinho de alguma coisa? Queridos, pelo amor de Deus, pesquise aí, pesquise, você vai pesquisar, escreve aí no Google, pesquisa na internet, ceia, o que é ceia? A palavra ceia. Ceia, meu querido, é uma refeição, é um jantar, é comida, não é petisco. Na verdade, eu coloquei de propósito petisco, mas nem petisco isso que as religiões fazem nem petisco. Se você pesquisar o petisco aí, não vai, nem petisco eu coloquei petisco no singular para ficar mais próximo da realidade. Então, seria, entre aspas, Santo Petisco, Santa Ceia. Santa Ceia, uma ceia onde você vai com um pedacinho de pão e bebe pelo amor do Cristo, 10 ml de suco que vende aí eu ia falar no açougue, mas no açougue eu acho que não está vendendo não, mas vai vender também, né? Vende no mercado aí. Agora, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Para começar, ceia não tem nada a ver com o que muitas denominações fazem uma vez por mês, outra uma vez por semana, outra uma vez por dia, outra vez por ano, independente. Para começar, aquilo não é ceia. Ceia seria ter um banquete, é um jantar, é uma refeição, tem nada a ver com dar um pedacinho de qualquer coisa para as pessoas. Como se não bastasse isso, você pesquisando o que significa ceia, você vai ver que não é um pedacinho de pão, um pedacinho de qualquer outra coisa, não é. Como se não bastasse, o sistema religioso pega essa passagem, que na verdade eles gostam de usar muito mais Mateus e 1 aos Coríntios, de propósito, mas eu vou pegar Lucas, que vai dar luz. A passagem que eles centralizam seria aproximadamente essa lá no livro de Mateus, né? Mateus 26, mas aqui Lucas capítulo 22, a partir do versículo 17, diz assim: E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai e repartiu entre vós. Repartiu entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu, dizendo: Isso é meu corpo que é partido por vós, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. As pessoas, o sistema religioso, melhor dizendo, lê uma passagem como essa, pega um pão, parte ele, se torna petiscos
vamos dizer assim, pega um suco, coloca num potinho e distribui para as pessoas e fala assim: este é o corpo e é o sangue de Jesus. E eles têm coragem de falar que eles não creem na transubstanciação. Crê sim, não é só os romanos que creem, embora eles em palavras dizem que não creem, é exatamente o que eles fazem. Eles entendem que depois da oração, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus, uma aberração, ao ponto, mas não é transubstanciação, é lógico que é. Os petiscos, aqueles pedaços de pães, um pouco de suco, vocês dão para as crianças, por exemplo? Podem alguém pegar e jogar fora simplesmente? Não, porque é o corpo e o sangue de Jesus, não pode deixar cair, tem que jogar na onde? No rio, e no rio. Ou algumas pessoas cavam na terra e se enterram. Meu Deus do céu, o que o sistema religioso fez com nós durante tantos anos? E ainda, para piorar, quem não come um pedacinho de pão por mês, um pão benzido e um vinho benzido, não tem parte com Deus, não tem vida, não tem salvação. Se Jesus voltar, ele fica e vai para o inferno. Por quê? Porque não comeu um pedacinho de pão. E outra coisa, e se comer um pedacinho de pão, se tiver xingado o cachorro na garagem, também está em pecado, pior ainda. Não comer é um pecado, mas se comer, xingou, se você xingou a galinha, o cavalo e o jacaré, aqui, tem um jacaré aqui na blusa, tá? Na camisa aqui tem um jacaré. Se xingou, o pecado é extremo, piorou. Se você ir para o quarto do inferno, você vai para o quinto dos infernos. Isso é uma aberração. Isso nem palavras eu encontro. Vamos para o texto, pelo amor de Deus. Primeira coisa, nós vimos que ceia é uma coisa, petisco é outra. Aquilo nem perto de ceia passa. Ceia é aquilo que a gente faz na virada do ano, meu querido, onde tem uma mesa, tem alimentos, as pessoas sentam, comem, bebem. Primeira coisa a analisar, o que Jesus estava fazendo aqui? Se você ler a partir do versículo 7, está escrito assim: chegou porém o dia da festa dos pães asmos, que importava sacrificar a Páscoa. Querido, olha o versículo 8, e mandou Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Aqui Jesus está na Páscoa. Páscoa é uma celebração da Páscoa. Eles estavam sacrificando a Páscoa. Páscoa era, ou entre aspas, é uma festa com um significado para os judeus. Tinha um significado. A Páscoa agora já não tem valor nenhum mais, não existe valor nenhum mais. Colossenses capítulo 2, versículo 14 ao 17. Páscoa era para o povo que estava debaixo da antiga aliança. Jesus estava na ceia da Páscoa. Em um dado momento, com os seus discípulos, Jesus pega alguns elementos da Páscoa. Olha só, primeira observação, que aqui em Lucas, no versículo 17, tomando o cálice, havendo dado graça, diz: tomai e reparti entre vós. Jesus pegou, olha só, o cálice, tomou e falou: reparte entre vós. Preste atenção, reparte entre vós. Porque Jesus está ensinando algo que nós vamos ver no próximo vídeo aqui. Observa que o fato de dar graça, Jesus fazia isso em todos os momentos de alimentar. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, ele pegou e deu graça. Só você ler João 6, lá em Mateus, se eu não estou enganado, capítulo 15. Todos os lugares que Jesus multiplicou os pães, ou ele ia alimentar, ele pegava o alimento e dava graça. Isso aqui não é nada... vamos dizer assim, isso aqui é algo para se encaixar dentro de um sistema, para fazer, não, isso aqui, o que acontece? Simplesmente é um gesto de gratidão. Jesus agradecia, não é algo, se ele deu graça, ele santificou, ele benzeu eternamente.
não nesse aspecto. Ele dava graça em qualquer momento que iria se alimentar, tá? Então, muito bem, no versículo 17 ele não fala nada do sangue dele, ele não fala nada da nova aliança, e olha que ele, no Lucas, mostra que ele primeiro bebeu o suco, né, o cálice, e depois do cálice, primeiro o cálice, depois, versículo 18, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Vou fazer um vídeo só para falar do reino de Deus. 19, e tomando o pão, e havendo dado graça, partiu dele e dizendo, isto é meu corpo que por vós é dado. Agora vem a criptonita do sistema, contra o sistema religioso. Olha só, fazei isso em memória de mim. Fazer isso é para mim fazer? É para a igreja do século 21 fazer? Ou para os 12 discípulos fazerem? É para eles fazer. Fazer o quê? Fazer isso em memória. Agora outra coisa, você vai pesquisar aí. O que é fazer algo em memória de uma pessoa? Quando você faz isso? Você vai descobrir que fazer em memória é fazer em prol de quem está morto. Pesquisa se eu estou falando alguma coisa que não é verdade. Analise, né? Você com óculos religioso, pegar um livro do São Cristovino, da cruz pesada, da atravessada do São Bariló. Não é isso não. Pesquise em fontes diretas. Vai lá, vai no Google de pesquisa em memória. E você vai saber o que é em memória. Vai num cemitério que você vai saber. Pelo amor de Deus. Quando eu faço algo em memória de alguém, é porque aquele alguém está morto. Jesus vira para os seus discípulos e vai dizer para eles o seguinte: está vendo esses elementos da Páscoa? Eu vou fazer algo simbólico aqui. Era simbólico? Lógico, porque Jesus não tinha concluído ainda a sua missão. Jesus não tinha morrido ainda, Jesus não tinha ressuscitado ainda e Jesus não tinha voltado ainda. Então o simbolismo ainda estava em evidência. Mas quem recebeu o Evangelho da Graça sabe que os simbolismos, aqueles rituais, era simplesmente sombra, e agora na graça não existe isso mais. Hebreus capítulo 10, versículo 1, Colossenses capítulo 2, versículo 14 ao 17, você vai ver que tudo aqueles elementos simplesmente era sombra daquilo que havia de vir. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, vive eternamente e já voltou. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Como que eu posso pegar algo simbólico, olha só, simbólico, e para simbolizar que Jesus está, não é que ele morreu, é que ele está morto, pelo amor de Deus. Então tinha duas coisas, o que Jesus mandou os discípulos fazer, tinha dois significados. Um, era em memória dele, ou seja, para que as pessoas entendessem que Jesus estava morto, mas, nós vamos ver nos próximos vídeos, era para eles fazer outra coisa, para trazer um outro entendimento, que ele não iria ficar morto. Então, para fazer quanto tempo? Fazer em memória. Então, é para fazer, a Páscoa durava 7 dias. Jesus morreu dentro desse contexto. Dentro desse contexto, eles fizeram 3 dias em memória. No quarto já não podia fazer mais, porque o nosso Jesus ressuscitou, e nós servimos o Jesus ressuscitado. As doutrinas, meu querido, do Jesus ressuscitado, é por isso que Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 4, diz que nós servimos outro, nós não servimos o Jesus de Nazaré, não, nós servimos ao Jesus ressuscitado. Nós estamos falando da pessoa, não estamos falando das doutrinas, dos rudimentos. Sabe o que Hebreus capítulo 6, versículo 1 está escrito? Para nós deixar, no caso nem é nós, né? É os hebreus ali, para eles deixarem todos os rudimentos da doutrina de Cristo. Que rudimentos era esse? Era o simbolismo, era a lei, eram os cerimoniais, era isso que era para eles deixarem. Por quê? Porque eles tinham um propósito. Tudo aquilo tinha um propósito de quê? De ser sombra para os judeus, sombra para a igreja do primeiro século, para demonstrar que as promessas, as profecias iriam se cumprir e ainda não tinham sido cumpridas. Aí, fazer em memória.
Toda vez que a igreja celebra o santo petisco, está dizendo que Jesus está morto. Fazer em memória é quando aquela pessoa está morto ou está morta. Aí Jesus pega no versículo 20, semelhantemente tomando o cálice, olha só, pegou o cálice pela segunda vez, versículo 17, ele pega e dá para as pessoas tomarem, manda ele se repartir entre eles. Agora no versículo 20 ele nem manda tomar, fala assim, ó, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, olha só, ele pega o cálice e diz, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ou seja, se você pesquisar, você vai perceber que era coisas lá costumes da Páscoa, de ter esses dois momentos, tá? Você vai entender perfeitamente quando você pesquisa aqueles elementos da Páscoa. Jesus pega os elementos e fala, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Obviamente que é simbólica, é da maneira simbólica, porque senão Jesus é porta, porque ele falou assim, eu sou a porta, João 10:9, eu sou a porta. Então Jesus é caminho, João 14:6, eu sou o caminho. Ah, eu sou a água, agora Jesus é água. Eu sou a luz, então agora Jesus é literalmente a lâmpada, é sol. Não, meu querido. Então, como Jesus ainda não tinha morrido, então ele pegou aqueles elementos para simbolizar a sua morte. Mas só que eu tenho que te dizer que Jesus já morreu, meu querido, já ressuscitou e já voltou. Aquilo que era para os discípulos fazer, era para eles fazerem durante 3 dias, ou seja, fazer em memória, porque Jesus estava morto, estaria morto nos 3 dias, agora ele ressuscita, Jesus ressuscita, aí os discípulos vão continuar fazendo algo em memória, sendo que Jesus está ressuscitando nunca, pelo amor de Deus, isso é uma santa ignorância, é isso, por isso, santa ceia ou santo petisco? Nem santo petisco é uma blasfêmia, é uma heresia, é uma aberração, condenar pessoas por não comer um pedacinho de pão, se comer pão dá-se salvação, meu querido, pelo amor de Deus, ainda mais que a Bíblia fala de salvação do entendimento, se a pessoa comesse o pão, e pelo menos, eu ia abrir uma padaria para mim, comer pão dia e noite, olha esse pão e suco, tem poderes espirituais, pelo amor de Deus, pegar um simbolismo que foi para um momento específico e aplicar ele 20 séculos depois, para dizer que Jesus ainda está morto, para trazer essa aberração, e sabe, eu sei muito bem porquê, é uma das maneiras de aprisionar pessoas, é uma das maneiras de colocar as pessoas dentro de um cativeiro maldito. O sistema religioso é um sistema satânico, é o maior inimigo de Deus na face da terra, ou nem quero dizer isso, é o seu maior inimigo, meu querido, é o seu maior inimigo. Então, fica aqui essa observação. Alguém vai dizer assim, mas passa-se os anos e 1 Coríntios. Quando nós pegar o segundo vídeo e ler lá, você vai ver que nada tem a ver com aquilo que o sistema religioso ensina. Os coríntios não estavam celebrando o santo petisco não, meu querido. Paulo não estava ensinando, pelo amor de Deus. Nós vamos ver no próximo vídeo. Mas neste primeiro vídeo, fica essa criptonita. Fiquem todos na paz e na graça. Um forte abraço. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Não esqueça, compartilhe, dá like, comente. E assim vamos divulgar o Evangelho da Graça para a honra e glória de Deus. Fui!